Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje e nós vamos começar aqui na página 15 da sua apostila e vamos trabalhar agora a habilidade de leitura, ok? Reading section. Mom, do you go to the supermarket today? Yes, Louisa. Would you like anything? Yes. I'd like some ice cream and some candies. Alright. Do you know where the supermarket is? No, I don't. Where is it? The supermarket is across from the drugstore next to the post office. It is not so far from our house. No, it's not. I'll be at home in 20 minutes. I'll go by car, honey. Bye. See you. Neste texto, nós vamos trabalhar várias coisas. Gostaria de comentar com vocês algumas coisinhas aqui na tela. Do you go to the supermarket today? Tem uma pergunta. Do you go? Esta palavrinha do, nós sabemos que ela é usada para fazer perguntas. Nós usamos a palavra do quando nós estamos construindo a interrogativa no presente simples. Nós aprendemos isso no Kids 2, ok? E observe, o verbo, por sua vez, não muda. E nós sabemos que o verbo go significa ir. Do you go to the supermarket today? Você vai ao supermercado hoje? A mamãe diz assim, yes, Luisa. Would you like? A expressão would you like significa você gostaria? Você gostaria? Gostaria de quê? Né? Aqui você está fazendo um oferecimento, oferecendo algo, ou então você está perguntando alguma coisa, né? Que a pessoa deseja ou desejaria. No popular tempo da Maria, certo? Você gostaria? Would you like? Meninos e meninas, a forma contraída da palavrinha would com o sujeito é esta aqui, ó, né? Como é formada esta contração? Eu vou simplesmente eliminar toda esta parte aqui e colocar o apóstrofo, aí eu tenho ad. I'd like some ice cream. Eu gostaria de um pouco de sorvete. Nós já sabemos que a palavrinha some significa algum, alguma, ou então um pouco, neste caso, de sorvete. E também gostaria de um pouco de doces. Candies, doces. Anotem aí na sua apostila para você não esquecer que candies significa doces, ok? Alright, a expressão alright, Luísa, Giovana e companhia, né? Lívia, Louise, significa tudo bem, tudo certo, tudo bem. Tudo bem, tudo certo. Do you know? Do you know? Apareceu novamente a palavrinha do. Esta palavrinha do, gente, ela é usada para perguntas no presente. Do you know? Aí você já sabe que a palavrinha know significa saber, conhecer. Do you know where the supermarket is? Você sabe onde é o supermercado? Ok? A palavra where você já sabe que significa onde. Então devemos memorizar aqui a palavrinha know, que significa saber, significa conhecer. Aí a resposta da Luísa é I don't know. I don't. Where is it? Onde é? Aí aqui, meninos e meninas da Helena Kemper, nós estamos trabalhando localização e direção. Lembra disso? Lembra que nós trabalhamos isso na última aula? Então, observe aqui. Do you know? Do you know where, né? Where the supermarket is? It's across from. Observe aqui. It's across from. Nós sabemos que o across from significa em frente, ou então do outro lado, certo? The drugstore next to, perto, ao lado do correio. The post office, porque eu sei que post office é correio. Perto, próximo, ao lado do correio, certo?
It's not so far. It's not so far. It's not so far. Esta expressão, it's not so far, significa não é muito distante, não é distante, não é longe, ok? A palavra so, deixa eu puxar uma setinha aqui para baixo, so significa tão, ou então muito. From our house, da nossa casa. No, it's not. I'll be, apareceu a expressão I'll be. O que significa este I'll be? Este I'll be, gente, I'll be, deixa eu colocar aqui para vocês, é a forma contraída do futuro, certo? É o mesmo que eu falar I will be, certo? At home. I will be at home. Eu sei que a palavrinha will, ela não tem tradução. A palavra will apenas me indica futuro, uma ideia de que algo acontecerá no futuro, certo? I'll be at home in 20 minutes. O que acontecerá em alguns minutos? Eu estarei em casa. É uma ideia de futuro, certo? Então, I'll go by car, ou seja, I'll go by car. Eu irei, certo? Porque a palavrinha go significa ir. Eu irei de carro, honey. A palavrinha honey significa querido, querida, né? No caso, a mom, mamãe, está falando para Luísa. Então, eu irei de carro, querida. Bye. See you. See you significa até logo. Até mais tarde, né? See you. Até logo, até mais tarde e assim por diante. Tá bom? Vamos à próxima tela, continuando aí na página 15 da sua apostila e na próxima tela aqui na nossa aula. Pessoal, observe, eu comentei há um tempinho atrás que a expressão would, ela é usada quando eu quero fazer uma oferta, quando eu quero oferecer alguma coisa para alguém, tá? Não esqueça isso. Vamos trabalhar o que a apostila diz sobre esta expressão para nós. These expressions, observe aqui, are used. Estas expressões, vou até destacar, certo? Para você acompanhar comigo. These expressions, estas expressões, are used to be polite. Elas são usadas para ser culto. They indicate politeness. Elas, né, indicam educação. Então, atenção, toda vez que você quiser ser educado com alguém, você usa esta expressão aqui, certo? I would like, eu gostaria. I'd like, eu gostaria, certo? I'd like to go to your house, por exemplo. Eu estou sendo educado. I'd like, que é o mesmo que I would like. I'd like to go to your house. Eu gostaria de ir à sua casa. Ou então, se você quiser convidar alguém para ir à sua casa, você pode perguntar: Would you like to go to my house? Você gostaria de ir até a minha casa? Would you like to go to my house? Write sentences with the expressions in a few moments. Nós vamos escrever expressões já, tá? Frases com estas expressões. Agora, meninos e meninas da Helena Kemper, o que difere? Observe bem, o que difere esta expressão I'll be ou I'll go, que é o mesmo que I will, já comentei com vocês, elas indicam futuro. O que difere uma da outra? Observe aqui, a expressão would indica uma certa forma de desejo, você desejaria alguma coisa. A expressão com will é o que eu farei no futuro, indica uma ideia de futuro, certo? Aqui talvez você gostaria de fazer alguma coisa, mas que ainda não fez. Aqui abaixo você tem certeza que vai fazer alguma coisa num futuro próximo, tá? E o que eu digo para vocês é isso aqui, ó. The modal will, o auxiliar will, ou modal will, is used to talk about decisions. É usado para falar, né? A palavrinha will, modal will, é usado para falar sobre decisões, sobre futuros, ok? Sobre o futuro, not plans, mas não é planejamento. Sobre planejamento a gente vê daqui a pouco,
ok? Eu gostaria que você pausasse o vídeo, fizesse para mim este exercício aqui acima, tá? Você vai escrever sentenças com as expressões aqui ao lado. Você vai escrever para mim 2 frases. Uma com a palavrinha would, certo? Vou escrever aqui abaixo no seu caderno. E outra com a palavrinha will. E vai traduzir no seu caderno. Vai tirar uma foto e vai postar aqui nesta atividade para eu ler, para eu corrigir, para eu avaliar se você entendeu a diferença entre a palavra would, que é usada para expressar desejo, vontade, e a palavra will, que indica futuro, tá bom? Pause o vídeo e faça também os próximos 2 exercícios que vem aí abaixo, o exercício 26 e o exercício 27. Tempo 10 minutos. Agora que você fez o exercício, vamos fazer a correção? Write sentences with prepositions. Escreva frases com as preposições. Quais preposições, Enio Michel? Essas preposições aqui abaixo, pessoal. Prepositions, preposições. Eu tenho a preposição across from, que significa em frente, next to, que significa ao lado, e between, que significa entre. Então, se eu vou escrever frases com essas palavrinhas, então é fácil. Eu vou dar exemplos porque o exercício é pessoal. Across from, do outro lado, em frente. Deixa eu pensar aqui. O Joaquim Rodarte, a escola Joaquim Rodarte, está em frente ao Mundo do Real, certo? Aquela loja de R$1,25, R$1,29, R$1,90, R$2, certo? Mundo do Real. Eu não sei o nome da loja, mas lá tem muitas coisas, né, por um preço camarada, dizem. Eu nunca entrei. Então eu poderia dizer assim, ó, The Department Store. Eu vou falar que lá é uma loja de departamentos, porque tem várias repartições, né? The Department Store is. Eu vou ter que usar essas preposições. Vou até mudar a cor aqui para você ver que eu usei. Is across from Joaquim Rodarte, JR. Ok? Primeira frase. Next to significa ao lado. Eu posso dizer que a Eletrozema está ao lado do Banco do Brasil, certo? Eletrozema está ao lado do Banco do Brasil. Next to. Vamos escrever aqui. Eletrozema ou Zema. Não estou fazendo propaganda eleitoral para o Zema. Eletrozema is. Vamos colocar aqui a expressão, mudando a cor também. Vamos colocar uma outra cor. Is next to. Está ao lado. Next to Brazil Bank. Brazil Bank. O que eu disse aqui? Que a Eletrozema está ao lado, próximo, perto do Banco do Brasil. E a palavra between significa entre. Entre. Vamos pensar aqui um pouquinho. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. A Eletrozema está entre o Bradesco e está entre o Banco do Brasil, certo? Between, entre. Então vou continuar fazendo sobre a Eletrozema. Eletrozema is, eu disse entre, certo? Vamos mudar de cor. Is between, está entre. Quais são as lojas mesmo? Ah, muito bem. Entre o Bradesco, between Bradesco and e Brazil Bank, e Banco do Brasil. Ok? Difícil? Não, não é difícil. Vamos trabalhar agora a pronúncia? Repitam comigo. The department store is across from Joaquim Rodarte.
Eletrozema is next to Brazil Bank. Eletrozema is between Bradesco and Brazil Bank. O próximo exercício, pessoal, ele pediu assim: 27. Corrija aí no seu caderno. Translate the sentences into English. Traduza as sentenças para o inglês. Traduza as sentenças para o inglês. Vamos fazer esta atividade então? A primeira frase que eu tenho aqui é a seguinte: você gostaria de um pouco de suco, Lara? Você gostaria de um pouco de suco, Lara? Meninos e meninas da Helena Kemper, vocês podem perceber que aqui nesta atividade nós estamos fazendo um oferecimento. Você gostaria? Então, a expressão-chave que eu tenho que saber é would you like, né? Que significa você gostaria. Então, vamos colocar aqui na frente. Would you like, que você já sabe como escreve. Would you like, você gostaria, some juice, Lara? Ponto de interrogação. Muito bem. Agora, pessoal, eu tenho a próxima frase. O que você gostaria de comer? Lembrando que nós estamos falando do verbo like, would like, ok? Então, vamos fazer aqui abaixo. O que significa what? What would you like? Would you like to eat? What would you like to eat? O que você gostaria de comer, Carlos? What would you like to eat, Carlos? Muito bem. Drogazil está na esquina da Avenida Rio Branco e Barão de Piuí. É difícil? Não, não é difícil. Vamos colocar aqui abaixo. Drogazil is. Aí eu preciso saber o significado para a expressão na esquina. Você lembra como que eu falo na esquina? Is on the corner, que significa na esquina. On the corner of. Vou até destacar para você essa expressão na esquina para você não esquecer que on the corner of significa na esquina. On the corner of Rio Branco, estou traduzindo, certo? Então vem primeiro o nome da rua. Rio Branco Avenue. Opa, vou apagar aqui porque perdi a coordenação motora da caneta. Vamos voltar para cá. Rio Branco Avenue and, aqui eu vou abreviar, tá, gente? Barão de Piuí, ok? O Banco do Brasil está ao lado da Eletrozema. Esta frase nós já fizemos aqui, ó, coincidentemente, só que eu comecei por Eletrozema, que a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então vamos lá. Brazil Bank, Brazil Bank, não é só Brasil, Enio. Brazil Bank. Brazil Bank is, como que eu escrevo ao lado? Next to, já aprendemos, né? Next to Eletrozema. Muito bem. Destaque aí na sua apostila que ao lado de next to, tá? Ao lado de significa next to. Há alguns livros em cima da mesa? Há alguns livros em cima da mesa? Eu preciso observar algumas coisas aqui, meninas e meninos. A significa, certo? Em inglês, o quê? Como eu escrevo a? E observar também que é uma pergunta. Eu já sei que a são duas palavras, there is. No entanto, quando eu tenho plural, é there are. E ainda eu tenho aqui uma pergunta. E a frase está no plural. Então vai ser are there
Alguns livros. Any, nós já sabemos que any significa alguns, quando eu tenho a forma negativa. Are there any books? Em cima da mesa. On the table. Ponto de interrogação. Quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Vamos revisar. Aqui eu já sei que o verbo está no plural, é uma pergunta, beleza. A palavrinha any nós usamos sempre que nós temos a forma afirmativa. Are there any? E a palavrinha on é usada para dizer que alguma coisa está sobre, em contato, no caso com a mesa, tá bom? Agora nós vamos trabalhar a forma negativa do verbo there be. Observem comigo aqui, não há. E observe que está no plural, certo? Então vai ser there are not pêssegos. Você lembra como nós falamos pêssegos em inglês? Peaches in the fridge. Ou seja, não há pêssegos na geladeira. Fridge. Ok? Não esqueça isso. Forma negativa. Para eu construir a forma negativa, eu posso observar o quê? Que eu usei o are not, certo? A palavra peach, pêssego, é uma palavra que merece a nossa atenção na formação do plural, porque é uma palavra que termina em CH, então recebe a terminação ES. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Que bom!